estudante encontrou-se com um matuto da roça, desses do chapéu de palha, roupa suada e mão grossa. E o estudante, exaltado porque estava do lado do seu grande professor, montado numa moto Honda, começou a tirar onda da cara do agricultor. Com um jeito muito crítico, o estudante olhou para o pobre do matuto e para ele assim falou: "O senhor conhece um boi, mas sabe dizer quem foi Pedro Álvares Cabral?" O matuto disse: "Não." O estudante disse: "Então, vai estudar no Mobral?" O matuto ficou triste, cabisbaixo e moribundo. O estudante disse: "Diga quem foi Dom Pedro II?" Disse o matuto: "Sei não. Sobre isso uma lição a mim ninguém nunca deu." Aí o estudante mal disse: "Vai estudar no Mobral como estou fazendo eu?" E pela terceira vez o estudante olhou bem na cara do matuto e novamente falou: "De modo especial, diga quem foi Marechal Deodoro da Fonseca." Disse o velho: "Não estudei, e por isso eu só sei de roça inchada e seca." Ouvindo isso, o estudante, com o seu jeitão sagaz, foi dizendo para o matuto suas palavras finais: "O senhor não estudou, por isso nada guardou dentro do seu ideal. Coitado, não sabe nada. Abandona essa enxada e vai estudar no Mobral?" Aí o matuto velho disse assim para se vingar: "Você sabe me dizer quem é Chico Alencar?" O estudante disse: "Não." O matuto disse: "Então vou te dizer afinal. É um caçador de raposa que vai pegar tua esposa quando tu vai pro Mobral." Fui assistir um enterro de um velhinho do roçado que numa cerca elétrica morreu eletrocutado. Durante o funeral notei que o pessoal chorava e dava gemido, porque aquele velhinho era muito queridinho por cada amigo querido. E entre aquele povo que caminhava chorando, a viúva do velhinho ia também lamentando. Sentindo triste emoção, segurava no caixão e bem alto assim dizia: "Meu velhinho vai embora e eu vou ficar agora sozinha, sem companhia." Confesso que eu também derramei lágrimas no chão, vendo a pobre viúva lamentando a solidão. Não tinha nenhum filhinho e agora seu velhinho acabara de morrer. E ela, sem alegria, chorava muito e dizia: "Como é que eu vou viver?" Ao chegar no cemitério, o coveiro sacudiu o caixão dentro da cova e todo mundo ali viu. Só que antes de o coveiro, com uma pá bem ligeiro de terra o velho cobrir, uma cena aconteceu que eu confesso, amigo meu, deu vontade de sorrir. Bem na beirada da cova, a viúva espiou pro caixão dentro da cova e dessa forma falou: "Meu velhinho, tu vai embora e eu vou ficar agora sozinha sem ter ninguém. E eu vou sentir muita dor. Oh, meu velho, por favor, leva eu, mas tu também." E enquanto isso dizia, a velha escorregou e caiu dentro da cova e lá embaixo gritou, num tremendo desespero: "Meu grande Deus verdadeiro, me ajude, Pai eterno, chega aqui, meu pessoal, eu estou passando mal, me tirem desse inferno." O povo acudiu a velha, arrancando-a do buraco. Teve cabra que riu tanto que depois se sentiu fraco. E quando a velha saiu do buraco, se sumiu, que quase perde o caminho. E enquanto ela corria, gritava alto e dizia: "Quem morreu que vá sozinho."
Acontece cada coisa nesse mundo de meu Deus, e eu gosto de narrar tudo nos poemas meus. Tudo que alguém me prova, eu transformo logo em trova, porque sou um trovador, e em tudo que eu narrar, sempre gosto de botar um pouquinho de humor. Nesse poema eu conto o que eu vi outro dia, numa cidade aqui perto, dentro da delegacia. Enquanto ali eu estava, o delegado interrogava o pobre de um mendigo, que andava perambulando pelas ruas mendigando junto com outro amigo. Ouvi quando o delegado para o mendigo falou: aqui veio uma senhora e uma queixa prestou. E pelo que ela disse, você fez uma burrice das maiores da cidade. E eu mandei lhe chamar para você aqui falar, mas só falar a verdade. Ela disse que você chegou lá na casa dela, bateu na porta e depois pediu uma esmola a ela. E depois que ela deu, você nem agradeceu. Em vez disso, atirou uma pedra na janela da bonita casa dela e a vidraça quebrou? Diga agora, mendigo, por que você atirou uma pedra na janela da casa dela e quebrou? Dá pra você explicar como é que alguém te dá uma esmolinha boa e tu faz é atirar uma pedra e quebrar a janela da pessoa? A queixa dela procede? Qual é a sua versão? Se for verdade, você vai agora pra prisão. Se quiser almoço e ceia, vai mendigar na cadeia, o mais terrível setor, pra deixar de ser maldoso, fazendo um ato doloso com quem lhe faz um favor. O coitado do mendigo, sem as lágrimas segurar, respondeu ao delegado por essa forma a chorar: delegado, por favor, tenha dó da minha dor e não mande prender eu. Eu atirei mesmo, patrão, mas não foi uma pedra não, foi o pão que ela me deu. Gostoso feriado, fui tomar banho de mar e quando cheguei na praia comecei a observar que era grande o movimento, gente a todo momento vindo de toda a cidade. E enquanto as horas iam, todos ali se divertiam independente da idade. É claro que eu via tudo que se possa imaginar, coisas que a gente só vê indo a um banho de mar. E com tudo que eu vi, confesso que me senti muito cheio de emoção. Vi coisa grande e pequena, mas apenas uma cena chamou a minha atenção. Foi quando um anãozinho de 1,5 metro de altura sentou-se num banco de areia, botou a mão na cintura e ficou observando a mulherada passando com o corpo quase despido, só para chamar a atenção. E com aquilo o anão ficou de queixo caído. Quando menos se esperava, perto do anão chegou uma moça muito bela e na areia se deitou, para então se bronzear, e ele pegou a olhar o corpo dela todinho. Quando ela isso notou, para ele perguntou: tá vendo o que, anãozinho? Ele, sem querer dizer o que estava desejando, mas ela continuou para ele perguntando: tá vendo o que, anãozinho? Aí ele, ligeirinho, sem temer nenhum perigo, fez uma grande burrice quando olhou para ela e disse: você quer casar comigo? Quando o anão disse isso, a moça para ele olhou com um ódio tão danado que chega a amarelou. Aí, debochando o tamanho dele, disse assim para ele com uma raiva maldita: fique sabendo, cretino, que eu nem gosto de menino. Ele disse: nós evita. Eu estava na fronteira do Brasil com o Paraguai. Comigo estava meu filho, minha esposa e meu pai. Enquanto a gente estava ali, um homem passava na fronteira vez em quando, em um cavalo montado e um saco cheio amarrado na garupa carregando.
E antes daquele homem a fronteira atravessar, o pessoal da alfândega mandava ele parar para fazer a vistoria do que ele conduzia naquele saco amarrado, para se certificar se ele estava a levar algum produto roubado. Quando desatava o saco, que a boca do mesmo abria, somente areia fina era o que dentro havia. O pessoal amarrava o saco e depois mandava o homem então passar, dizendo: é um cidadão, ele não é um ladrão, podemos verificar. Com meia hora depois, de volta o homem vinha, conduzindo outro saco com a boca amarradinha. A polícia lhe parou e o saco desatou para ver o que o mesmo tinha. Era areia novamente e deixou seguir em frente, levando sua areinha. Não passou nem 10 minutos, lá vem o homem de novo, montado no mesmo cavalo, trazendo outro saco novo. A polícia parou ele, desatou o saco dele e verificou urgente o que ele carregava. Pois não é que levava, era areia novamente? Aí a polícia logo do homem desconfiou. Desceu ele do cavalo e passar não mais deixou. Foi verificar direito para daquele sujeito o mal feito encontrá-lo. A polícia persistiu e ligeiro descobriu que o roubo era o cavalo. Ele conduzia o saco na garupa do cavalo para enganar a polícia, para ele não pegá-lo. Mas a polícia notou, pegou o saco, rasgou e derramou a areia. O cavalo soltou e o ladrão ela levou direto para a cadeia. Leopoldo Marcelino tinha uma plantação somente de pés de manga na fazenda Lajeirão. E na terra que morava, outra coisa não plantava, porque vivia através do que das mangueiras vinha, pois só de manga ele tinha 48 mil pés. Quando chegava a safra da manga no fim do ano, tava a manga ali com força, era pra lascar o cano. Mas Leopoldo dizia que não dava e nem vendia uma só manga a ninguém. Ele preferia ver toda a manga apodrecer a dar uma para alguém. E ele também dizia que se pegasse um ladrão roubando as mangas dele, cortava ele de facão. Leopoldo era morféia, só para se ter uma ideia da grande ruindade dele. A mãe dele se acabou e uma manga nunca chupou, porque temia a ele. Leopoldo Marcelino tinha um amigo querido que se chamava Ramalho e era muito conhecido. Ramalho tinha um filho por nome de João Castilho, com 12 anos somente. E Leopoldo confiava em Ramalho, que ajudava a ele diariamente. Em Ramalho e no filho Leopoldo confiava, mas um dia aconteceu o que ele não esperava. Quando foi ao mangueiral ao lado de Juvenal, outro amigo competente, viu um menino trepado num gai de manga, sentado chupando manga contente. Leopoldo olhou direito para poder conhecer o menino que roubava suas mangas sem temer. Dos olhos perdeu o brilho quando notou que era o filho de Ramalho, amigo seu. Aí disse ao companheiro: olha, aquele desordeiro é filho de um amigo meu. E ele está roubando minhas mangas, meu amigo. Nunca pensei que esse peste fizesse isso comigo. Só não corto esse ladrão agora com meu facão, porque o seu pai, Ramalho, é um grande amigo meu, que sempre me deu produção no meu trabalho. Aí gritou pro menino, dizendo assim: seu safado, quem deu ordem pra você chupar manga aí, danado? Vê se daí você sai, e eu vou dizer a seu pai, que é meu amigo Ramalho. O menino, sem demora, disse a ele: diga agora, olha ele no outro galho.
Com Maria preguiçosa, Zé Preguiça se casou. Foram morar numa casa que um preguiçoso doou. E o casal preguiçoso dizia: como é gostoso ganhar uma casa de graça para a gente morar. Onde nós ia ficar sem preguiça em nossa raça? Como Zé Preguiça tinha preguiça de trabalhar, nada fazia na vida, ia era mendigar. E Maria preguiçosa, com uma preguiça horrorosa, nem sua casa varria. Ninguém visitava ela, só porque a casa dela com um chiqueiro parecia. E enquanto Zé Preguiça pedia esmola na rua, a Maria preguiçosa fazia a parte sua. Pegava uma criança e saía na vizinhança pedindo açúcar e café. Pedia para o filho sopa e para ela pedia roupa e chinelo para o pé. Com pena de Zé Preguiça, algum rico oferecia um emprego para ele, mas Zé Preguiça dizia: olhe aqui, meu rapaz, eu pedindo ganho mais do que trabalhar para tu. E ia pedir esmola conduzindo uma sacola que só fedia a timbu. A Maria preguiçosa às vizinhas oferecia um emprego de doméstica, mas a infeliz dizia: trabalhar? Só quem aguenta, minha dona, é jumenta, não vou trabalhar jamais. É pedindo assim que eu e Zé, o marido meu, a feira a gente faz. Esse casal só não tinha preguiça era de fazer toda noite amor na cama, sem amor na cama ter. Na preguiça esse casal era mesmo sem igual, no mundo estava sozinho, pra lutar não tinha plano, mas nascia todo ano em casa um preguiçosinho. Um dia eu fui almoçar na casa de um irmão meu e nem estava sabendo que a sogra dele morreu. Na hora que lá cheguei, a ele cumprimentei, ele me cumprimentou, abriu a porta, eu entrei, numa cadeira sentei depois que ele mandou. Enquanto a esposa dele o almoço preparava, sentado frente a frente com ele eu conversava. A esposa dele trouxe um lanchinho de pão com doce com uma xícara de café. E a gente ia conversando e o tempo se passando que a gente nem dava fé. Quando bateu 11 horas, a esposa dele botou o almoço e para almoçar nós dois logo chamou. Ligeiro igual uma bala, ele me levou para a sala onde estava a comida. Eu comecei a comer, sentindo muito prazer porque estava bem cozida. Terminada a refeição, veio logo a sobremesa. Doce de leite bem feito e eu achei uma beleza. Depois que eu comi o doce, a esposa dele trouxe um copo com água fria. Depois que a água eu bebi, a ela agradeci. Muito obrigado, Maria. Nisso eu fui pedir a ele para usar o banheiro. Ele foi e me disse assim: pode usar, companheiro. Para o banheiro eu parti e lá na cozinha vi numa mesa um caixão. Quando o caixão avistei, a ele eu perguntei: o que é aquilo, meu irmão? Ele foi e me respondeu com um jeito de sacana: é minha sogra que morreu, tá fazendo uma semana. E assim que ela morreu, eu peguei o corpo seu e bem ligeiro salguei. E depois dele salgado, enrolei bem enrolado e nesse caixão botei. Aí eu vendo o caixão grande que só uma serra, fui e perguntei a ele: e por que tu não enterra? Ele foi, se levantou e dessa forma falou sem gaguejo e sem boato: pra ser sincero a você, eu só não enterrei porque quem enterra merda é gato. Certa feita eu estava na casa do meu avô. Fui passar um dia lá porque ele me chamou. E eu fui com alegria passar um bonito dia com vovô e com vovó. E eu fiquei na companhia da minha vovó Maria
e do meu vovô Jacó. Eu cheguei na casa dele 7 horas da manhã. Vovó me deu para comer uma gostosa maçã. Recebi com alegria, enquanto ela dizia sem nada de alvoroço: coma essa, meu netinho, que daqui mais um pouquinho vovó bota seu almoço. Eu notei que minha avó estava muito contente, cheia de satisfação e bastante sorridente. Já o meu avô prezado estava meio calado, sem sorrir nem um pouquinho. Não sentia alegria nem mesmo na companhia de mim, que sou seu netinho. Daí a pouco eu vi quando minha avó olhou bem na cara de vovô e para ele assim falou: ó, meu velhinho amado, meu velhinho tá lembrado que hoje é um dia especial por fazermos nesse teto 60 anos completos de união conjugal? O meu avô disse: não. A vovó disse: pois é, hoje faz 60 anos que a gente casou, José, na igreja da matriz, com o padre Zé Luiz, que fez nossa cerimônia, naquele tempo legal, que havia no pessoal moral, capricho e vergonha. E aí, meu velho amado, para nós comemorar esse nosso casamento, que tal uma galinha matar, para tu comer mais eu? Vovô aí respondeu empinando o nariz: não vá matar a bichinha, que culpa tem a galinha da besteira que eu fiz? Zé Bonito e Mané Feio moravam na mesma rua, cada um vivendo a vida da própria maneira sua. Mané Feio, onde passava, facilmente arranjava 4, 5 namoradas. Zé Bonito, com certeza, apesar de ter beleza, não arranjava era nada. Mané Feio era horrível, tinha a venta empenada, um pé grande, outro pequeno e a cara toda enrugada. Cabeça em forma de bomba, os 2 olhos de pitomba e na boca só um dente. Mas toda festa que ia, o danado conseguia uma moça diferente. Zé Bonito ia pra festa só passar decepção. Procurava namorada, mas não encontrava não. Era o povo dançando e Zé Bonito rodando feito um jumento perdido. Quando a festa se acabava, ele pra casa voltava, tristonho e desiludido. Certo dia, Mané Feio tava com a namorada, abraçando e beijando numa praça enfeitada. Zé Bonito ali chegou, em um banco se sentou, pegou uma flor amarela e ficou só espiando Mané Feio namorando com aquela moça bela. Quando a moça foi embora, Zé Bonito se encostou pertinho de Mané Feio e a ele perguntou: Mané Feio, meu prezado, por que tu, feio que é danado, tanta namorada tem? E eu que não sou muito feio, pelejo, rodo, arrudeio e não consigo ninguém? Mané Feio respondeu sem nenhum contentamento: Zé, a mulher só aprecia o que o homem tem por dentro. Zé Bonito levantou e, admirado, falou de forma muito ligeira: ah, o que tem dentro do coração? Mané Feio disse: não, o que tem dentro da carteira.